Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, William e agora Angel Romero. No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar sobre essa nova especulação envolvendo o Corinthians, tratativas com o atacante paraguaio. Bora falar também sobre o Palmeiras, por que o Verdão não está contratando nem buscando um centroavante. Informações importantes que vêm do exterior, Cristiano Ronaldo a caminho do Manchester City e Mbappé mais perto do Real Madrid. Para fechar, bora falar sobre os números, como é que andam as contas do Atlético Mineiro, sobre Miguel Ángel Ramírez detonando o futebol brasileiro e algumas atualizações importantes dessa quinta-feira. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, a gente já passou da marca de 1 milhão de inscritos, bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa a notificação para ser avisado quando a gente fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, tem programa do Nicola daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, conto com a presença de todo mundo, beleza? Bom, bora começar. Não esquece de deixar like também, super importante. Algumas rápidas atualizações sobre as últimas da quinta-feira. Arthur Cabral, ex-atacante do Palmeiras, ainda tem vínculo, ainda tem percentual preso ao Palmeiras e ao Ceará, tá mandando muito bem com a camisa do Basel. Com um gol de pênalti nessa quinta-feira, ele classificou o time para a Conference League, que é uma nova competição disputada na Europa. E os números dele são impressionantes. Em 10 jogos, o Arthur Cabral, na atual temporada, já tem 15 gols marcados e ainda tem mais 5 assistências, ou seja, ele participa em média 2 vezes para gol em cada partida. Números espetaculares, mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo negociado. Outra coisa importante, nessa quinta-feira Portugal convocou Otávio, ex-internacional, jogador brasileiro que faz bastante sucesso há muito tempo com a camisa do Porto. Para a seleção portuguesa a gente vai ter mais um brasileiro vestindo a camisa lusitana. Bom, bora falar agora sobre Miguel Ángel Ramírez, ex-técnico do Internacional. Faz 2 meses que ele foi mandado embora no Inter e ele já tem um novo clube e vai trabalhar no Charlotte FC dos Estados Unidos. Confesso que eu nunca havia ouvido falar a respeito desse time. E a curiosidade é que antes de ser apresentado, o Ramírez deu uma entrevista para explicar um pouquinho sobre o seu atual momento, sobre coisas do futebol, e ele detonou o futebol brasileiro. Disse com todas as letras que se tivesse se informado um pouco melhor sobre as coisas do Internacional, não teria aceito o convite para dirigir o Colorado. Foi contratado no início da temporada e foi demitido pouco tempo depois. De fato, o trabalho dele no Inter foi muito ruim. E o que mais chamou a atenção nessa entrevista foi que ele afirmou com todas as letras que no Brasil só 2 clubes seguem projeto. Aquela história do começo, do meio e do fim. Você tem ideia de quem possam ser esses clubes? Acertou quem falou: Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, pelo menos na visão do Ramírez. Esses são os times que têm uma meta e que seguem à risca aquilo que foi planejado. Não falou do Palmeiras, não falou do Flamengo, não falou do Atlético Mineiro, enfim. Tire suas próprias conclusões e use o espaço para comentários para dizer se você concorda ou discorda do técnico espanhol que fez excelente trabalho no Equador, mas no Brasil foi um grande fracasso. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e repercutir uma entrevista que o Rodrigo Caetano deu nessa quinta-feira ao Arena Sport TV, programa, obviamente, do Sport TV. O Rodrigo explicou um pouquinho sobre as contas do clube e tentou reforçar e valorizar feitos conquistados pelo Galo extracampo. Por exemplo, o Atlético Mineiro, com vendas de atletas desde o início da temporada, já alcançou cerca de 60 milhões de reais. Rodrigo Caetano chegou a citar as vendas, por exemplo, do Marrone, do Gabriel e algumas outras menores. Outro ponto importante, com participação em torneios, as premiações por fases, o Atlético já embolsou 47 milhões de reais. Se passar pelo Fluminense na Copa do Brasil e passar pelo Palmeiras na Libertadores da América, esse número vai se ampliar ainda mais. Para completar, um número esse para mim bastante expressivo. De acordo com o Rodrigo Caetano, o Atlético Mineiro tem nesse momento 74 mil sócios adimplentes, ou seja, sócios que pagam suas contas em dia. E essa aglomeração, toda essa galera garante cerca de 1 milhão de reais por mês de receita, extremamente importante em época de pandemia. Você ter 74 mil sócios torcedores em dia com seus pagamentos, mesmo sem a permissão de público, é algo bastante interessante. Aí você vai falar: mas Nicola, o Atlético levou torcedores para o estádio outro dia. Verdade, mas foi só a primeira partida, logo depois o prefeito da cidade de Belo Horizonte já vetou a volta do público. Bora falar um pouquinho sobre mercado internacional antes da gente contar sobre Palmeiras e Corinthians. Nessa quinta-feira esquentaram as conversas entre Manchester City e Cristiano Ronaldo. De acordo com a imprensa inglesa, já existe um acordo entre o Cristiano Ronaldo e o time de Guardiola. Para que ele receba salário, tempo de contrato, luva, tudo fechado. Falta o principal, que é um acordo entre o Manchester City e a Juventus.
A Juventus está pedindo entre 28 e 30 milhões de euros. Vale a lembrança de que quando contratou o atacante português, a Juventus desembolsou cerca de 110 milhões de euros, uma baita de uma redução. Isso tem a ver com a idade do Cristiano Ronaldo e com o fim do contrato cada vez mais próximo. A ideia do Manchester City não era gastar esses 30 milhões de euros com a Juventus. E há uma tentativa de convencimento do clube italiano. Por sua vez, o Cristiano Ronaldo força a barra. Na partida de fim de semana ele pediu para ser reserva para deixar bem claro que não tem a intenção de continuar na Itália. Imagino que exista grande chance de o negócio acontecer, vai ser curioso assistir a Cristiano Ronaldo e Guardiola, que foram eternos rivais no futebol espanhol, atuando juntos no futebol inglês. É legal contar também que no sorteio da Champions, vamos falar bastante sobre o sorteio da Champions durante o programa do Nicola dessa quinta-feira, um dos grupos tem PSG e Manchester City. Então a gente pode assistir a um confronto entre vai assistir a um confronto entre Guardiola e Messi. Só para você entender um pouquinho de como é que está esse grupo A, que ainda conta com o RB Leipzig e o Bruges, da Bélgica. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação muito importante que vem da Europa. O Real Madrid subiu sua proposta para contratar o Mbappé. A última oferta havia sido de 160 milhões de euros e a oferta dessa quinta-feira foi para 170 milhões de euros, ou um pouco mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 40 mil. Cara, é muito dinheiro, é muito. E o detalhe é que o Mbappé está a menos de um ano do fim do contrato, o vínculo dele termina na metade do ano que vem, só para vocês entenderem o moral que tem o Mbappé. PSG, ao contrário da oferta dos 160 milhões de euros, que já descartou logo de cara, ele prometeu estudar. O Mbappé também está forçando a mão, está forçando a barra para deixar o PSG e quer jogar de qualquer jeito no Real Madrid. Bom, agora bora falar um pouquinho sobre as coisas do futebol brasileiro. Muita gente nos últimos programas do Nicola tem perguntado sobre a possibilidade de o Palmeiras trazer um centroavante, se vai pintar mais algum reforço. Não dá para descartar por completo, mas nesse momento o Palmeiras não negocia a contratação de nenhum atleta. Por quê? Porque o Palmeiras está desembolsando cerca de 4 milhões de reais a mais por mês com a sua folha salarial desde a chegada de últimos atletas de reforços para essa janela de transferências. Aí você pode estar se perguntando, 4 milhões, Nicola? Sim, 4 milhões. O Palmeiras desembolsava cerca de 14 milhões de reais por mês e já está batendo na casa dos 18 milhões de reais por mês, só atrás do Flamengo, que tem uma folha de mais ou menos 24 milhões. Qualquer dia desses vou fazer uma atualização sobre as folhas, especialmente depois do fechamento da janela de transferências. Bom, você quer entender como é que houve esse acréscimo de 4 milhões, certo? Dudu ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. O Jorge, lateral esquerdo, vai ganhar 1 milhão de reais por mês. O Matheus Fernandes, entre salários, direitos de imagem e luvas, vai embolsar 700 mil mensais. O Daverson tem salário de 500 mil. O Piquerez foi contratado para ganhar mais ou menos 300 mil, coincide com o salário que o Palmeiras economiza com a saída do Vinha. Então você soma toda essa galera e dá esse acréscimo superior a 4 milhões de reais mensais. O Palmeiras precisaria de um atacante? Certamente precisaria, porque ir com o Luiz Adriano e Daverson para a reta final das competições, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores, demonstra uma falta de talento, falta de recurso. Mas o Palmeiras acabou errando nos investimentos, nas contratações, nas opções que fez. O Diego Costa e o Hulk queriam jogar no Palmeiras. O Gagliotti e o Anderson Barros entenderam que não valeria a pena o investimento. O Hulk está arrebentando com a camisa do Atlético Mineiro e o Diego Costa imagina-se que vai para o mesmo caminho. Recentemente o Borja voltou de empréstimo para o Palmeiras. Chegou a ser registrado no BID, mas nem teve chance de jogar. E foi emprestado ao Grêmio. Borja que tem ido bem com a camisa do tricolor. E agora resta ao torcedor do Palmeiras torcer para que Luiz Adriano e Daverson calem a boca das críticas, inclusive de mim, e vão bem com a camisa alviverde. Bora fechar o vídeo e falar a respeito do Corinthians. Caramba! Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, William e agora Ángel Romero surgiu na Argentina. Informação do César Luiz Merlo, jornalista bastante conhecido por lá, a informação de que o Corinthians já fez contato com Ángel Romero, atacante paraguaio que fez sucesso com a camisa alvinegra. A ideia era entender as condições e fazer uma proposta para contratá-lo agora. Romero está ficando livre do seu contrato com o São Lourenço, assim como o seu irmão Oscar Romero. Antes de gravar o vídeo, eu fui confirmar essa informação do César Luiz Merlo e conversei com o Regis Marques, que é o representante há bastante tempo dos irmãos Romero em território brasileiro. Ele nem é um empresário dos caras, mas no Brasil quem cuida de qualquer assunto relacionado à dupla é o Regis Marques. E o Regis confirmou que existem conversas que Corinthians e Ángel Romero tentam chegar a um acordo.
mas a negociação não é tão simples quanto parece. Primeiro porque o Oscar e o Angel ainda não rescindiram o contrato com o São Lourenço. Já houve o anúncio, já houve toda a formalidade, mas a assinatura não se deu, até porque o São Lourenço deve 5 meses de salário. E o Angel Romero e o Oscar querem receber essa grana primeiro para depois assinar o distrato. Outro problema, o Corinthians gostaria de ter o Angel, mas o atacante paraguaio quer continuar jogando com o seu irmão. E aí a conta talvez não feche. Como é que o Corinthians vai contratar os dois irmãos para ganhar cerca de 600, 700, 800 mil reais mensais? O Corinthians já nem tem dinheiro, né? E tem feito busca por reforços, tá muito perto de fechar com o Roger Guedes. Essa opção pelo Angel e pelo Oscar certamente encareceria ainda mais uma folha salarial que já vive uma situação bem complicada. O Corinthians tem atrasado os salários, ainda não pagou o salário desse mês, deve ajuda de custo para atletas das categorias de base, valores bem pequenos, enfim, a situação financeira é bem complexa. Antes que você me pergunte sobre o Roger Guedes, Roger será anunciado a qualquer momento pelo Corinthians, tá? Tem gente especulando que tá difícil, que pode melar, nada disso. E a maior prova, ou a mais nova prova disso é que nessa manhã o Roger Guedes apagou 77 postagens no seu Instagram. O que eram essas postagens? Ele vestindo a camisa do Palmeiras. Qualquer coisa relacionada a ele e o Palmeiras foram excluídas do Instagram dele. Eram 277 postagens agora, ou pelo menos nessa manhã eram 200 postagens. Roger deixando bem claro que quer apagar o seu passado relacionado ao rival corintiano. Nem sei se precisaria, mas acho que o Roger se sentiu mais à vontade para ficar ainda mais nas graças do torcedor corintiano. Durante o programa do Nicola, que vai começar daqui a pouquinho às 7 da noite, também vou trazer novidades sobre o William, meio atacante que não vai ficar no Arsenal, e existe sim, por mais incrível que possa parecer, a chance dele ser contratado pelo Corinthians, que está montando uma seleção depois de passar os 7 primeiros meses do ano sem contratar nenhum jogador. Bom, eram essas as informações por agora, espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e já põe no seu alarme aí do seu celular para 7 horas da noite, para daqui a pouquinho você voltar aqui e participar do programa do Nicola ao vivo, mandando perguntas e eu vou respondendo. Combinado? A gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau!